Gente, sabe aquele tarô que é o mais desafiador que tem pra você? Porque eu até então eu tinha a mania de olhar, então eu comprava em espaço físico maravilhoso, meu local da paz, que eu chamo aqui, e eu gostava de olhar a carta para ver quais eram as cartas que eu me conectava mais profundamente já na hora, que eu já tinha inspiração de mil formas de visualizar ela, de enxergar ela, de interpretar ela. E aí eu me deparei com esse tarô. E esse tarô tem sido assim, ó, a sabedoria das estrelas. Tinha que ser da Dark Side, eu adoro. Tem três editoras que eu tenho preferência ali, Alfabeto, Pensamento e Dark Side, em relação à maioria dos tarôs. Tem outros que são fantásticos também, mas a maioria, né? E esse livro aqui, ele simplesmente tira a gente do nosso eixo, de quem vem estudando há muito tempo, uma linha, e coloca a gente num outro eixo. Então, o que que acontece? Eu comprei esse tarô e ao invés de eu colocar ele, eu tô estudando ele desde que eu comprei. Faz um mês, pasmem, que recém hoje eu tive coragem de colocar esses decks lindos, lindos, lindos para funcionar para outra pessoa. E eu me peguei naquela sensação de, ai, parece que é a primeira vez que eu tô colocando um tarô, porque, cara, desde os arcanos maiores até os arcanos menores, todas as cartas são extremamente trabalhadas e elas vêm com uma quantidade de simbologia aqui que é fora do. Nossa! E o jeito que a autora, essa autora aqui, a Kate, ela. Kate, sei lá, o jeito que ela coloca a explicação das cartas com a explicação de cada símbolo, e tem muito símbolo em cada carta. Muito símbolo em cada carta. Então, a explicação que ela coloca de cada símbolo e o desfecho e o que que significa, ela vai abrindo uma expansão de possibilidades de leitura que vai muito, muito, muito grande. E aí, o que acontece? Para estudar esse bichinho aqui, eu voltei, eu peguei eu comprei esse livro de numerologia, comecei a estudar mais a fundo numerologia. Já não bastava mais o livro de tarô com numerologia. Eu precisei ir atrás da numerologia. Aí me apaixonei por numerologia. Me apaixonei, me apaixonei. Aí eu pensei, meu Deus, mas eu preciso mais. Olha só, para entender um deck, eu pensei, eu preciso mais. Falta algo, falta algo. E aí eu fui lá no meu cantinho da paz, como eu chamo, e eu comprei este tarô aqui. Esse tarô que é fantástico. O deck, ele é lindo. Aí eu me encontro mais num lugar comum, onde eu já estou acostumada há décadas, né? E aí eu pensei, opa, vai ser divertido esse daqui. E foi divertido, eu acho, para os deuses olharem lá de cima e pensarem, passa trabalho, porque este livro é simplesmente o oposto em termos de metodologia didática e interpretação do tarô, totalmente diferente desse aqui. É. E aí deu um bug, eu pensei, meu Deus, peraí, para tudo, eu preciso entender para que lado que eu vou ir. Então eu continuei usando esse deck porque me apaixonei e eu usei ele desde o primeiro dia porque ele é o meu lugar comum, mas eu parei de estudar esse livro que é muito bom para quem quer fazer um curso de tarô, é, curso completo de tarô Knife. Eu gosto muito desse autor, mas o jeito que ele interpreta o tarô, o baralho cigano é bacana, mas o tarô é um jeito totalmente diferente do jeito que eu a vida inteira interpretei. Aí eu descobri que eu seguia uma linha. E aí, gente, não satisfeita, eu comecei a estudar, comprei e comecei a estudar o tarô e a jornada do herói. Pela milésima vez, estudando a jornada do herói, agora sob um outro prisma. Ele traz
uma visão bastante diferente da jornada do herói. Gostei. E sempre com o bonito aqui. Aí ontem, finalmente, eu fui lá pro meu livro mais velhinho, coitadinho, né? Pobrezinho aqui, até com lápis dentro e anotação para tudo que é lado. Aqui tem uma loucura, porque esse livro tem a cabala junto, né? Tem a numerologia, tem o Jung, tem a simbologia, tem a astrologia e muitos ias, que eu estudo isso aqui faz muito tempo. Eu tenho a primeira edição dele, eu acho que é, né? E assim, é, foi como se eu estivesse lendo a primeira vez, de novo, esse livro que eu estudo. É o meu livro de estudo de décadas. Foi como se eu estivesse lendo a primeira vez, porque esse aqui, ele serve o White, Marcella e um outro que eu nunca usei, então não vou dizer o nome, tá? Mas ele se baseia em três simbologias, né? De três tarôs mais convencionais. Não tinha nada a ver com esse, mas tinha tudo a ver. Mas não tinha nada a ver, mas tinha tudo a ver. Esse aqui casou com a simbologia desse aqui. E aí as coisas começaram a fazer sentido. E quando eu coloquei hoje foi fantástico, porque no início eu fiquei um pouco nervosa e depois tudo começou a ficar muito, muito fantástico. Essa é a palavra. Como se fosse a primeira vez e ao mesmo tempo como se a vida inteira eu tivesse buscado por esse material. Às vezes a gente passa uma vida inteira atrás de algo que falha a nossa linguagem. Então a minha mente, ela olha para essas quantidades de coisas que tem em cada uma dessas imagens maravilhosas e parece que tudo faz sentido. É uma carta tranquilizadora e que dá paz? Não, ela é bem psicodélica, assim, no sentido de que tem muito, muito, muito símbolo e todos eles são explicados, né? É, mas tem muito símbolo em todas as cartas, então não foi fácil dar esse primeiro passo. E eu me deu vontade de compartilhar para vocês, porque às vezes a gente pensa que o conhecimento vai vir para nós de uma única forma, de uma única fonte, tem uma única maneira de fazer as coisas. E para mim nunca foi assim, sabe? A pesquisa sempre fez parte e tem coisas que a gente vai vendo que vão casando e vão somando numa mesma linha de pensamento, tem coisas que a gente percebe que daí são contraproducentes no momento, porque a gente não consegue juntar duas coisas que são opostas ou muito diferentes na interpretação, e que daí não vão somar no momento. E aí a gente começa a perceber as linhas que a gente quer seguir. E isso é um estilo de vida, é uma busca diária, né? Eu faço a taroterapia, então a taroterapia exige isso diariamente, exige isso a vida inteira e tem que estar sempre se renovando o conhecimento. Vai chegando coisa nova, a gente vai ter que estar lendo essas coisas novas para conseguir sempre trazer a inovação, a iluminação assim do uau para nossa mente, para que a gente possa se expandir, expandir a nossa consciência cada vez que a gente tem algo que desafia a nossa mente. E esse tarô da sabedoria das estrelas fez eu fazer todo um caminho diferente. A minha jornada do herói foi jornada com sangue, suor, lágrimas e risos. Não foi fácil e ainda está desafiador. E é por isso que é tão bom.